Canal A Palavra do Artista do Céu. Seja bem-vindo ao canal A Palavra do Artista do Céu. O canal com mensagens, artes, salmos e músicas e muito mais que proclamam a palavra do verdadeiro artista, o Deus de Israel, o nosso Criador, mais conhecido pelo nome que adotou quando veio aqui na Terra, Jesus. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber os vídeos novos que eu lançar. Vamos para a mensagem! Vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai Celestial, Criador do Universo, muito obrigado por tudo, obrigado por sua bondade, seu amor, e obrigado porque estamos aqui, Pai, no nosso segundo encontro, né, de aprendizagem online. Né? A gente está aqui para poder descobrir mais sobre a mordomia do nosso organismo humano, que na verdade é teu, é o teu santuário, onde o seu Espírito vem habitar. Te pedimos que o Senhor possa conduzir e que o Senhor possa também orientar tudo que for aprendido aqui, para a honra e glória do teu nome. Afasta o inimigo que te perde de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Ô, amor, quando você estiver falando, eu posso desligar porque tá dando um barulhinho, um chiadinho. Fico feliz demais, viu, Jefferson? Chegou aqui com a gente. Tá? É um prazer muito grande. Aí. Eu agradeço pelo convite, estou feliz por estar aqui também, participar. Fico feliz demais. A gente vai cada dia aprendendo mais um pouquinho, né? Todo mundo um dia aprendendo um com o outro, isso é muito bom. Olha só, eu vou pedir também, ô Jefferson, porque a gente está gravando aqui, para você desligar o microfone. Aí quando você tiver alguma dúvida, aí você fala aqui no chat, ou você pode ligar, aí você dá também contribuição. Porque a gente está gravando aqui, pode dar um chiadinho. No microfonezinho. Isso. Obrigado, viu? Vamos lá. Ó, aqui nós estamos no nosso segundo encontro, né? Nós iremos falar sobre o conhecimento. Na semana passada, eu cheguei a comentar com vocês, né? Eu falei lá, né, que existem alguns pilares, né, de uma boa culinária vegetariana, de uma boa caminhada nessa jornada, né, do aprendizado, de uma boa alimentação, uma boa mordomia, né, alimentar. Né? E são os 3 Cs, que é o conhecimento, né, a culinária e a criatividade. Sem esses 3, não dá para fazer um bom serviço. Né? Então hoje a gente vai falar de um pouco mais sobre o conhecimento. Né? E desde já também eu já cumprimento a todos aí que estão nos vendo no YouTube. É uma alegria muito grande vocês estarem aqui com a gente. Tá? Eu vou passar mais um pouquinho aqui para a gente poder continuar. Olha só, conhecimento. O conhecimento, né, ele tem uma definição, coloquei aqui. Né? Para uma alimentação vegetariana estrita, é necessário conhecer bem a nutrição humana e o funcionamento do organismo humano e como funcionam os alimentos. É muito importante essa parte aqui, por quê? Porque é muito comum, né, quando as pessoas elas estão entrando no vegetarianismo, elas estão nessa caminhada, elas não sabem como se nutrir. Basicamente é isso. Elas não sabem como se nutrir, não sabem a função dos alimentos em si, qual que é o objetivo em si de uma alimentação, como funcionar o corpo humano. Né? Então muitas pessoas acabam tendo problemas voltadas para a área da alimentação por causa disso. Tem boa vontade, né? Tenta fazer, até sabe cozinhar, faz uma comida gostosa, mas a comida não sai nutritiva por falta de conhecimento nessa área. Né? Não entende como é que funciona. Então é muito importante a gente dominar também essa parte e a gente cozinhar e comer, não só comer porque a gente gosta, porque é gostoso, mas comer também com o cérebro, comer entendendo o que a gente está fazendo. Esse é o divisor de águas, né, que a gente precisa sempre estar buscando. Conhecer o motivo de estar comendo o que a gente está comendo. Eu vou passar mais um pouco aqui para a gente poder ver. Hoje eu separei um tema muito importante, falando um pouco sobre as proteínas. A gente vai entender um pouco sobre como funciona a nutrição em si, como é a divisão de classes dos alimentos, né? Mas a gente vai falar especificamente agora das proteínas, né? Que é muita dúvida das pessoas
né, que tem vontade de ser vegetariano, principalmente quem faz academia, né, fica naquela dúvida, mas como é que funciona, né? O vegetariano não tem proteína. É muito comum, né, as pessoas falarem, não tem proteína, só a carne que tem proteína, né? Então o que é esse trem de proteína? Nós vamos aqui entender agora, né? Eu vou passar aqui, eu coloquei aqui uma ilustração muito interessante, né? Falando um pouco sobre o carro, né? Vamos entender um pouco mais de um carro. Como que um carro funciona? Eu coloquei aqui a imagem dele e a gente vai conseguir, através do entendimento do carro, fazer uma analogia e entender o nosso próprio organismo. Vamos entender, olha só. O carro em si, ele é constituído de 3 coisas, basicamente, que ele vai precisar para ele poder funcionar. Que são as peças, né, que vai estar constituindo todo o aparato dele. Você vai ver também que tem um segundo ponto, que é o combustível em si, né, que vai fazer com que ele funcione, com que ele se movimente, com que você pegue para dirigir, né, e ele vá para determinado local. Combustível pode ser gasolina, ou álcool, ou outro, né, dependendo do carro que for. Um terceiro ponto também, que é a constituição do próprio carro, você vai ver que ele é constituído também de óleos, lubrificantes, né, e em si, né, a manutenção que vai regular esse sistema dele. E da mesma forma, o nosso organismo, ele também tem coisas semelhantes a essas que a gente vai trabalhar também, né? Olha só que interessante. Aqui na primeira parte, falando a respeito das peças, né, que a gente vai focar nessa parte hoje, peças, né, elas são as partes que constituem os sistemas e as partes do carro, né? Eu coloquei aqui até mais para cá, olha só que interessante. Aqui nós temos um motor, né? O motor está aí bonitinho, né, e ele vai funcionar, ele vai dar movimento ao carro, né, ele vai fazer com que tudo funcione ali, né, de maneira a ele andar. E você vai perceber que dentro desse próprio motor, que é um sistema, ele vai ter peças dentro dele. Ele vai ter ali, né, os seus parafusos, né, vai ter ali os seus pistões, vai ter ali todos os sistemas que vão estar fazendo o sistema em si do motor funcionar. Vai ter esse sistema de motor, vai ter um sistema de freio, vai ter um outro sistema, né, vai ter ali um processo também do volante ali, enfim, vai ter vários sistemas no carro em si que vai fazer o carro funcionar, né, de forma adequada. Olha só, da mesma forma, o nosso organismo, né, ele tem um funcionamento, ele tem sistemas e tem peças, né, ele tem vários tipos de sistemas que vão constituir o nosso aparato biológico e vai fazer com que esse sistema ele funcione de maneira eficaz, né? Quais são alguns sistemas que a gente pode ver aí, né? A gente tem um sistema digestivo ali, né? Tem outro sistema circulatório, vai ter um outro sistema, sistema osteomuscular, né? Vai ter vários tipos de sistema nervoso, ou seja, são sistemas que compõem o organismo humano, que vai fazer a manutenção da vida. Olha só, a gente tem aí também, dentro de cada sistema, a gente vai ter ali, ó, no sistema circulatório. Olha só a setinha aqui, ó. A gente tem aqui o coração, né? O coração ele é uma parte fundamental desse sistema. O sistema circulatório ele é constituído de veias, né, que se espalham por todo o nosso organismo, né? E ele tem o sangue, tem aquela coisa toda. E o coração ele é a bomba, né? Ele é um motor, né, que vai bombear e vai mandar para o restante das áreas do organismo humano o sangue fundamental para a vida. A gente vai ter também ali, olha só que interessante, a gente vai ter, né, o intestino, né, que vai fazer parte de qual sistema? Ele faz parte do sistema digestivo e vai ter também uma parte fundamental para a vida. Olha só, a gente tem também, né, nosso rim ali, né, que também, de certa forma, acho que faz parte ali do sistema circulatório, ele vai estar filtrando todo o sangue. O fígado também, ele vai estar fazendo uma parte muito importante em todo esse sistema. Ele também vai servir de filtro para o nosso organismo e fazer outros tipos de funções também. Né? Nós temos o cérebro, né? O cérebro, sem ele, você não estaria aqui assistindo, né, essa nossa reunião, esse encontro, não estaria entendendo o que eu estou falando. Do que adiantaria você ter um coração, você ter, né, todo o intestino funcionando perfeitamente, você ter também, né, o seu rim, né, os seus glóbulos vermelhos, as suas células, você ter tudo isso, mas você não ter consciência. Imagina isso.
É semelhante a uma pessoa que às vezes fica vegetando, aconteceu algum problema, um coma, e a pessoa está ali desligada e não tem, né, consciência. Então o cérebro também ele é um órgão, parte de um sistema, que é o sistema nervoso. A gente tem também ali, olha só, os ossos, né, nossos ossos. O que adiantaria a gente ter ali bonitinho o nosso intestino, o nosso coração batendo, a gente ter também outros tipos de órgãos e outras peças do organismo, né, outras partes. Do que adiantaria se eu não tivesse toda a estrutura dos nossos ossos para segurar tudo isso? Você andaria e você seria que nem uma moeba, né? Cair no chão todo mole, ia danificar o seu corpo. Na hora que você talvez mexesse a cabeça, não estaria o seu crânio em si para proteger o seu cérebro. Aí você poderia bater, né, em algum local e o seu cérebro ser danificado com isso. Então olha só como é que Deus é perfeito e criou tudo que a gente precisa no nosso organismo, né? Tudo tem que funcionar de maneira harmoniosa. E olha só, né, falando um pouquinho das peças, que são as proteínas. Dentro de cada órgão, dentro de cada músculo também, né, você vai ver cada sistema ali, ele vai ter tecidos e ele vai ser constituído de proteínas, milhares de proteínas que vão constituir, né, as pecinhas que vão montar cada parte desse sistema maravilhoso. E é muito importante que a gente entenda o papel em si, quão valioso né, a importância das proteínas. Né? Tá, Giovanni, mas e aí? O que tem a ver uma coisa com a outra? E agora? Como é que a gente pode entender o que isso tem a ver com a alimentação? Tudo bem, né? Então, meu corpo é formado de proteínas. Tudo bem, mas e aí? O que tem a ver? Olha que interessante. Ó, eu gostaria que alguém lesse aí. Alguém lê para mim, por favor, o que está escrito aí. Proteínas são as partes que constituem os sistemas e as partes do corpo humano. Muito importante, Jefferson. Obrigado, irmão. Ó, o Felipe chegou aqui também. Né? A gente está falando aqui de uma parte boa, que é as proteínas. E aí, Felipe, beleza? Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Olha só, a gente está falando aqui, Felipe, né? O irmão Jefferson leu aqui para a gente também, né? Falando um pouco a respeito das proteínas, né? E eu aqui estava explicando em si como funciona o nosso sistema. Fiz uma comparação aí com o carro, né? E que, assim como existem peças, né, que constituem ali o carro, né, o motor, peças que vão constituir cada um deles, cada parte do sistema do carro, existem peças do nosso próprio organismo, que são as proteínas, que vão compor os tecidos, vão compor os órgãos, vão compor todos os sistemas do nosso organismo, de modo a fazer com que a vida seja, né, mantida ali no organismo. E olha só, voltando aqui, né, então, olha só que interessante. Eu quero mostrar para vocês algumas das funções super importantes das proteínas. Posso ler para mim também essas partes aí? Quais são as funções das proteínas? Alguém lê para mim, por favor. Beleza, eu vou ler. Primeiro, atua no crescimento e manutenção dos tecidos. Segundo, reações bioquímicas. Terceiro, atua como um mensageiro. Quarto, fornece estruturas. 5. Mantém o pH adequado. 6. Equilibram fluidos. 7. Reforçam a saúde imunológica. 8. Transportam e armazenam nutrientes. E 9. Fornecem energia. Muito obrigado, Felipe. Olha que legal, que interessante. Então, o Felipe ele leu pra gente aí, né, algumas funções das proteínas. Então, não é só uma função ali de você pegar e constituir o organismo. São muitas funções, né, que são fundamentais para a vida, né, que ele leu aí. Então, gente, as proteínas em si, elas devem ter uma atenção também muito grande na nossa alimentação. Há muitas pessoas que não sabem de onde vêm as proteínas, como eu faço, quais são as quantidades necessárias para o nosso organismo, para a gente poder nutri-lo e fazer todas essas funções aí biológicas. Né? Como é que a gente vai fazer para poder dar suporte para tudo isso? Né? Como eu faço? Nós vamos explicar aqui
na nossa reunião. Olha só que interessante. Assim como a gente tem esse pneu aí sendo trocado, né? O que acontece, né? O carro tá lá bonitinho, ele vai usando, né? Vai fazendo a sua movimentação de lá para cá, gastando ali os seus quilômetros. E o pneu, ele vai se desgastando. Entendeu? Ele vai desgastando, 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 até o ponto de ele ficar careca. E o que acontece? É necessário trocar. Então o que você vai fazer? Você vai lá, vai pegar a sua chave, seus negócios, e vai tirar ali essa roda, vai pegar uma roda nova e colocar no sistema do carro para poder integrar todo o organismo do carro ali, para que ele possa continuar a sua caminhada. Da mesma forma, o nosso organismo humano, ele faz isso também. Ele vai trocando as peças do seu próprio organismo, né? Tem um livro também muito importante que chama Corpo Saudável. O Corpo Saudável, ele mostra ali como que funciona para poder trocar as peças. Quais são os ritmos em si de trocagem de peças. Esqueci de pegar ele aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só pegar ele rapidinho ali. Pega aí. Pronto. Vamos lá, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas interessantes. O livro é esse aqui, ó. Inclusive na comportagem o pessoal vende bastante dele, né? Eu também fui comportor, aí eu comprei, né, esse livro aqui também para mim. A gente fez todo um trabalho lá. E tem muitos detalhes aqui que são fundamentais. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas informações. Ele é escrito pelo Dr. Jorge Pamplona, né, que ele é médico, doutor em medicina e cirurgia, especialista em saúde pública. Ele tem muitas graduações importantes, né? E olha só que interessante que ele escreve aqui, ó. Olha só. Números e dados sobre o corpo humano. 120 dias é o tempo que demoram os eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue, a renovar-se por completo. Ou seja, em 120 dias, da mesma forma que você troca lá o seu carro, né, o seu pneu do carro, né, o seu organismo próprio ele vai trocar todas as células vermelhas. Em 206 dias, né, não, peraí. É isso mesmo. Olha que interessante aqui, ó. Ah, tá, beleza. Ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente percebe aqui também um detalhe interessante, ó. 30 mil é o número de células mortas eliminadas da pele a cada minuto. Olha que interessante, né? 30 mil células mortas a cada minuto são eliminadas do seu organismo. E vamos supor, né? Você tem uma quantidade de células. Você não tem células infinitas. Você tem a quantidade de células. E você, a cada minuto, tem 30 mil células mortas, né? Morrendo. Então você precisa trocar. Porque se não for trocado, não for substituído isso aí, o que vai acontecer? Elas vão morrendo, morrendo, morrendo. Daqui a pouco, como é que você vai fazer para ter aí os seus tecidos, né? Olha só. Aqui também, ó, a gente vai perceber que o organismo ele tem 75 bilhões de células no corpo humano. E ele vai fazer todo um processo de autocura, de renovação. Se você está andando ali, tropeçou o dedinho ali andando de noite, se levantou para comer alguma coisa ou para ir no banheiro, aí você não quer acender a luz. Daqui a pouco você meteu o dedinho ali, aonde? Lá na peça, dá aquela dor. Você danificou o seu sistema, sentiu dor, né? Se saiu sangue, pior ainda. Então o seu organismo ele vai ter que trocar. Só que para ele trocar, ele tem que ter. E de onde ele tira? Aí que nós vamos entrar, né, no onde eu quero chegar. Olha só. Você vai tirar as suas peças da alimentação. Quando você come alguma coisa, você está trazendo para dentro do seu organismo a matéria-prima para que ele possa renovar o seu sistema e possa fazer os reparos que ele necessita. Muito interessante isso, né? Então, olha só que interessante. Onde encontrar as proteínas? O que vocês acham? Onde é que a gente encontra as proteínas? A gente encontra proteína em onde? Na carne, no ovo? Onde que tem proteína? No ovo, na carne. No ovo, na carne. E que mais? Onde é que tem mais? O que vocês acham? Será que é só no ovo, na carne? Soja, amendoim. Soja, amendoim. O que mais? Não sabia que amendoim tinha, não.
Tem. Olha só que interessante, a gente vai entender uma coisa muito importante. Os alimentos, eles têm uma estrutura, sim ou não? Quando você pega um alimento assim, você está pegando em quê? Algo físico, não está? Está pegando em algo físico? Ele tem ali uma estrutura. Ele tem também peças. E as peças que compõem também ele são proteínas. Então, todo tipo de alimento tem proteína. É verdade. Por que a carne em si ela é tão falada? Porque ela tem uma quantidade um pouco maior de proteínas do que, por exemplo, uma banana. Uma banana ela vai ter uma quantidade pequena de proteínas. Mas, por exemplo, por exemplo ali, né, uma carne, um ovo, ou um amendoim, ou outro alimento que a gente vai falar, ele tem ali nele, né, quantidades muito superiores de proteínas. Né? Então, olha só, né, um alimento em si ele vai ser constituído de quê? Ele vai ser constituído não só de proteínas, né? Ele vai ser constituído de proteínas, de carboidratos, que a gente vai falar outro dia, tá? E de várias outras partes que vai estar ali dentro dele montando o alimento. E quando você come, o seu estômago ele desmonta aquilo tudo, o seu sistema, né, digestivo, ele vai desmontar aquilo ali, vai pegar o que ele deseja para o organismo. O organismo vai falar assim, ó, o seu cérebro está lá pensando, bom, tá faltando isso aqui, quebrou lá, né, as paredes, quebrou aquilo ali, né, o pneu não sei o quê. Aí ele vai falar assim, ó, chegou tal coisa. Bom, eu tô precisando lá de reparar aquilo ali. Então pega isso aqui e o que a gente não estiver precisando, ó, joga fora, né? Então ele elimina através das fezes. Então olha só que interessante. Onde a gente vai encontrar proteínas? Olha só. Tá vendo esses alimentos aí, né? Onde é que a gente encontra proteínas? Dentro da alimentação vegetariana estrita. Nos amendoins, no grão de bico. A gente vai encontrar proteínas em quantidades bem grandinhas também no feijão, na lentilha, na ervilha, no brócolis, no espinafre. Quem lembra aí daquele personagem marinheiro, forte? Popeye. Ele comia o quê? Espinafre. E na verdade, esse filme não, esse desenho é baseado em fatos reais, né? Pra quem não sabe, realmente existia um homem, eu acho que o nome dele era Popeye, se não me engano, o nome dele era Popeye, de fato ele comia espinafre, e era muito fã. Interessante, né? Então, olha só que legal, né? O espinafre, ele é uma fonte considerável de proteínas, e a gente tem que levar isso em conta também. Então, por que as pessoas geralmente elas só acham que proteína tem em frango, em ovo, só em leite? Por quê? Por quantidade, né? Por uma questão de divulgação. As pessoas só falam disso, né? Você vai ver que a maioria das pessoas vão falar somente disso. Os médicos, o pessoal, né, que aparece na mídia em si, né, na escola, o pessoal não vai focar exatamente, né, que, por exemplo, o amendoim tem proteína. Geralmente o pessoal foca somente na carne, no ovo e tal, por uma questão de seleção mesmo de alimentos. Mas existem outros alimentos importantes. Tá? Também essa questão da indústria, né? Exatamente. Enfim, a indústria alimentícia, mais voltada para a carne, ela é muito grande. Então, quem é que vai querer perder dinheiro? Né? Então, de certa forma, tem aí uma certa junção com a medicina, com a nutrição, né? Pessoas da área, para poder criar aí esse marketing, né? E também tem outro ponto importante, não sei se tu vai falar, é que assim, a carne, vamos dizer que ela tem vários nutrientes, enfim, vamos dizer que ela é riquíssima. Mas por que a carne é riquíssima? Porque, de certa forma, o animal, ele come várias coisas que vão acabar dando esses nutrientes. E numa alimentação vegetariana, para você ter todos esses nutrientes, digamos assim, que tem na carne, é possível, só que você vai precisar saber comer esses alimentos aí diversificados. Por isso que é importante a diversidade, né? Essa diversificação. Então, a gente vai precisar comer vários tipos de alimento, estava vendo no livro vegetariano aí outro dia, para poder dar essa nutrição, ou seja, eu como esse alimento que tem esse nutriente, esse de cá também tem, aí a gente vai fazendo essa junção de nutrientes para que a gente consiga ficar bem nutrido. Então, é por isso aí também, né, digamos assim, que comer mais carne é como se talvez fosse um pouco mais cômodo, só aparentemente, porque isso é ilusão. Exatamente. Né?
Porque existem pessoas que têm carências, têm muitas vezes deficiências comendo carne. E aí? Por que a carne não está nutriente? Então não é só a carne, né? E é um detalhe também muito interessante. Antes de eu falar um pouco sobre isso, eu vou falar sobre essas coisas que a Thalita comentou aí, né? Mas focando só uma partezinha aí que ela falou aí, no finalzinho, né? Que muitas vezes uma pessoa que come carne ela pode não ser bem nutrida. Por que acontece isso? Tá? A gente tem que entender o seguinte. O seu organismo em si, o sistema digestivo, qual que é o objetivo dele? O objetivo o cara vai enfiar lá, né, vai trazer alimentos para colocar dentro da boca e vai vir ali para dentro, o estômago ele vai começar a quebrar aquilo ali para a gente poder obter o pó da terra que a gente precisa. Né? Eu cheguei a comentar isso no outro vídeo, depois vocês podem ver também, caso alguém aqui não tenha visto, né, coloquei lá no YouTube. O nosso organismo é composto de pó da terra, segundo a Bíblia, não é verdade? E de fato é assim mesmo, porque nos elementos químicos que compõem o solo terrestre, vai ter ali potássio, magnésio, cálcio, ferro, né? Ferro, minério de ferro, não vem lá da terra em si? Então, nosso organismo, no nosso sangue, tem ferro, é necessário também aquilo. Você vai ver também que existem diversos de carbono, né, hidrogênio, oxigênio, são coisas que existem no solo terrestre. E é por isso que Deus fala que nós somos constituídos em si do pó da terra. Então quando a gente come, o que a gente faz? A gente reingere esse pó da terra que estava no solo e que a gente absorve para dentro de nós mesmos novamente. Por quê? Porque o organismo está constantemente trocando peças. Então a gente precisa desses nutrientes para que todos os sistemas possam estar carregados. Né? Então é aí que eu quero chegar no ponto. O intestino, né, ele é como se fosse ele, por exemplo, vai passando nas fezes ali o bolo fecal e ele vai puxando e sugando, sabe? Ele começa a sugar para dentro da corrente sanguínea os nutrientes que passam ali no intestino. Então o seu sistema digestivo ele joga tudo lá para dentro do intestino de uma maneira que pode ser absorvido e ele vai lá e puxa para dentro do organismo. Mas se uma pessoa que come carne, ela está com o intestino todo destruído, então ela não vai ter como absorver bem, né, os nutrientes. E o que vai acontecer? A pessoa vai ficar anêmica comendo rios e rios de carne. Entendeu? Então não basta somente a pessoa ela comer, né, quantidades altas de proteína. Ela precisa estar com o intestino saudável, com as bactérias boas lá dentro. E a carne, quando ela chega no seu intestino, ela tem substâncias lá que são a cadaverina, que vão fazer com que o seu organismo, lá no seu intestino, fique putrefato, porque é um defunto que está dentro do seu intestino, decompondo dentro do seu intestino. Então isso não é bom. Um outro detalhe também importante é que os vegetais em si, eles vão fazer eles vão ser bons para o seu intestino. Eles vão estar propiciando ali que seu intestino não se danifique, né? Não se prejudique, né? Putrefazendo necessariamente assim, né? É porque ele vai ser melhor, E aí que eu quero chegar a um ponto também importante. A Bíblia diz que no início, quando Deus criou Adão e Eva e os animais, o que aconteceu? Eles eram todos vegetarianos estritos. Ou seja, eles se alimentavam de ervas, de frutos que davam semente, conforme Gênesis 1, verso 19 e 20. Certo? Então, o que acontece? Se o organismo humano ele precisa de proteínas e o povo naquela época só comia vegetais, de onde eles tiravam proteína? Logo, os vegetais têm proteína, porque eles precisavam de proteína. Então, vamos entender um pouco como fazer isso. Vou passar aqui mais adiante. Olha só, eu coloquei aqui também uma pergunta que talvez você possa ter. Como saber a quantidade de proteínas de cada alimento? Olha só, tá vendo isso aqui que interessante? Isso aqui, eu tenho um pacote aqui de feijão, né? E tem um pacote aqui também, acho que é grão de bico que eu coloquei aqui. Um feijão e um grão de bico. Olha que interessante. Na hora que você vai lá no supermercado, você vai lá e pega o feijão. Você olha atrás dele e você vai ver isso aqui, proteínas. E ele vai te falar a quantidade de proteína que tem no feijão. Então, olha só. A cada 60 gramas de feijão, que é 1/4 de uma xícara de chá, você vai ter quanto de proteína?
Alguém me diz aí? 13 gramas. 13 gramas de proteína. Tá bom, beleza. Olha só, e aqui até diz para você aqui o valor diário que você necessita, ó, né? 17% da sua ingestão de proteína. Aqui você vai ver também, ó, informação nutricional do grão de bico. Quanto que tem de proteína no grão de bico? Olha só, 13 gramas. Né? E aqui ainda fala mais um pouco a quantidade de vitamina A que tem, vitamina D. Aqui no feijão também mostra a quantidade de ferro que tem, ó. Olha só, cada 60 gramas vai ter 4,1 microgramas de ferro, que vai dar, ó, 29% da ingestão diária. Vamos passar mais um pouco. Olha só, aqui também a gente pode fazer o seguinte, pesquisar na internet a quantidade de proteína a cada 100 gramas. Né? Vamos fazer isso agora? Vou até parar de transmitir aqui, parar a apresentação. Só para você ver eu fazendo isso aqui. Né? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tá vendo aqui? Né? Ó, vou pesquisar aqui diante dos seus olhos, para a gente poder ver. Ó, vamos olhar aqui, ó. Quantidade. Me fala um alimento qualquer aí, gente. Me fala qualquer alimento. Coloca o pão, né? O pão aí que é o mais conhecido, pão integral. Pão integral. Pão normal, pão de leite, né? Ah, aquele pão de padaria? É aquele pão francês? De forma, pão de forma. Pão de forma, isso. Beleza. Então, olha só. Quantidade de proteína a cada 100 gramas em pão de forma. Aí ele vai me revelar aqui quanto tem. Olha que interessante. Viu que legal? Proteínas, 4 gramas, na verdade. Então, vamos ver aqui, ó. A cada 100 gramas, né, de pão de forma, olha lá, ó, pão de forma, a gente vai ter 4 gramas de proteína. Eu poderia também, ó, colocar aqui nas imagens. E ele vai me revelar ali na parte de trás, né, do pão de forma. Olha que interessante. O que vai acontecer? Na parte de trás do pão de forma, você vai ver que ele vai me revelar a quantidade de proteína. Quanto que está aqui? 5 gramas. Variou lá. Lá estava 4, aqui já está 5. Vou colocar mais um. Me dá mais um alimento aí. Qualquer um alimento aí, gente. Que alimento vocês acham assim? Soja. Hã? Soja? Ó, soja. Eu vou ser mais específico. Soja, grão. Olha que interessante. Só para a gente entender aqui. Beleza? Soja. Tá, eu vou pegar aqui que vai ser mais fácil para mim. Olha que legal. Cabuloso, hein? Olha lá, a soja é uma boa fonte de fibra, proteína, vitamina B, cálcio, papá. Aí eu vou ver aqui, ó, proteínas. Quanto de proteína que tem? 34 gramas a cada 100 gramas. Olha isso aqui, o poder que tem na soja. Tem muita proteína aqui dentro. Muita mesmo. Por isso que é recomendado comer o tofu, né? Porque o tofu não é feito da proteína de soja, é feito do grão. Exatamente. E eu vou dizer mais uma coisa, ó. Agora vamos pesquisar aqui, ó. Me fala o nome de uma parte de carne que eu não conheço muito. Eu sei coxinha, mas me fala uma coisa diferente aí. Tem um patinho, né? Patinho é a parte mais magrinha, né? Que eles falam. Ó, patinho. Quanto que vai ter de proteína? Ó, a cada 100 gramas. 31,9. Então, olha só. Enquanto eu tenho um patinho aqui de 31,9, eu tenho lá uma soja de 34. Viu a quantidade que a soja em si ela teve ali mais proteínas aqui do que um patinho, 100 gramas de patinho? Muito interessante, né? Realmente. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa, quando for no supermercado, olhar na parte de trás dos alimentos e ver lá a quantidade de proteínas que você vai ter lá, tá bom? Ó, vamos voltar aqui. Ó, parar a apresentação. Agora eu vou lá para o meu negócio de novo. Ctrl Online. Pronto. Vamos continuar. Então, olha só. Outra pergunta que a gente tem que fazer. Quanto de proteína nós precisamos por dia? Tá bom? Porque aí você vai ter o seu referencial. Ali a gente viu que tem um negócio chamado valor diário.
Mas espera aí, como é que eu vou saber? Ó, a Organização Mundial da Saúde, OMS, também recomenda que as mulheres adultas consumam cerca de 48 gramas de proteína por dia e os homens adultos cerca de 56 gramas de proteína, certo? Detalhe, né? Isso pode variar, tá? Aqui é uma média, mas isso pode variar, né? Às vezes a pessoa é muito alta, às vezes a pessoa ela tem outra constituição orgânica dela ali, tem um peso maior. Tudo isso vai mudar de acordo com o organismo da pessoa. Então você tem que pesquisar. Mas a média ali, né, é o quê? 56 gramas. Então vamos imaginar no seu dia a dia. Você quer comer lá, né, a sua proteínazinha. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar lá o seu pratinho de comida e falar assim, o que eu vou comer hoje? Aí eu vou até voltar aqui para te mostrar, ó. Ó que legal. Ó. Quer ver, ó? A menina vai passar aqui. Beleza. Ó, a gente tem aqui uns alimentos. Então, eu já sei ali, ó, que o grão de bico ele vai ter 13 gramas de proteína. Então, eu preciso de comer 56, né? Então, eu vou pegar ali 100 gramas de grão de bico. Coloco também um feijãozinho ali na minha comida, no meu almoço. Vou fazer uma pastinha de amendoim ali. Bato um liquidificador ali, faço um negócio. Ou faço um leite de amendoim. Porque assim eu vou ingerindo, né? Vou lá, ó, bati 13, bati tantas. E quando você viu, né? Você já está ali com 56 gramas de proteína batidos no seu dia. Seja você homem ou seja mulher, na quantidade de proteínas que você necessita. Então basicamente é isso. Vamos continuar aqui. Para a gente poder já estar indo para o finalzinho. Foi o que a Thalita comentou ali, ó. Varie as proteínas e combine com outras proteínas, né? Então, vou dar umas dicas para vocês. Quando você for fazer o seu feijão, você já faz o feijão, né? Na hora que você for cozinhar o feijão, cozinha junto com o amendoim. Aí você vai fazer o amendoim cozido com feijão cozido. Aí quando você for ali fazer o seu feijão no caldo, o que vai acontecer? Você vai ter amendoim junto com o feijão. Então, vamos analisar aqui quanto de proteína que tem no amendoim e no feijão. No feijão a gente já sabe que é mais ou menos 13, né? Então, olha só que surpreendente. Só no almoço ali, quantas proteínas você vai ter? Você comer ali. Ó, eu vou aqui compartilhar só para você ver aqui, ó. Olha que interessante. Quanto proteína? Amendoim. Olha só. Proteína, amendoim. Amendoim, ó, ele vai ter o quê? 27,2 gramas de proteína. Então, eu preciso de 56, né? Então, eu pego ali o amendoim, misturo com o meu feijão de 13, né? E de manhã eu faço uma pasta ali de grão de bico e como no pão. Não é verdade? Então, ali eu vou bater a quantidade de proteína que eu preciso. Tá bom? Então, voltou aqui. Olha só. Quer falar alguma coisa, amor? Não, só das boas-vindas da Maria Aparecida. Ah, Maria Aparecida? Não vi ela não, hein? Cadê? Maria Aparecida, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz que você está aqui entre nós. Viu? Você está aqui falando de assunto bom, né? Que é comida, né? Quem não gosta de comida? É, bom demais. Eu vou continuar aqui, mais um detalhe. Para obter uma proteína completa, misture leguminosas com cereais. Aí que entra um negócio muito interessante. Tem muita gente que fala assim, ó, a carne em si, ela tem uma proteína completa, mas nos vegetais, você não vai encontrar uma proteína completa. Então é melhor você comer carne. Olha só, por que ele está falando isso aí? Porque é o seguinte, você concorda comigo que você mesmo, ser humano, você é uma junção de várias peças, vários sistemas, e o seu próprio organismo, o que ele faz? Ele vai comer e vai puxar para si nutrientes. Você concorda com isso? Então, o que acontece? O animal, né, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que você faz. Ele vai pegar a comida, vai passar no sistema digestivo dele, e ele vai puxar o nutriente para ele próprio. Então, quando você come um animal, você está fazendo o seguinte, você está comendo como se fosse um carro, entendeu? Você é um carro comendo uma moto, né, para ficar claro. Porque a gente é mais complexo, muito mais, e o animal seria ali, você vai estar comendo uma moto. Ou seja, você está comendo já
uma máquina biológica de absorver nutrientes. Então você está comendo as partes dele, né? Então por isso que geralmente é completo, porque nele mesmo o sistema dele já faz esse processo todo. Então você está facilitando, você está comendo um nutriente vegetal de segunda mão, né? Então, como é que você vai fazer para você poder ter uma proteína completa? Você vai misturar leguminosas com cereais. Quais são os exemplos disso, Giovanni? Alguém conhece essa belezura aqui? Quem conhece? Levanta a mãozinha assim. Conhece? Esse é o arroz e feijão que o brasileiro come. Famoso, né? Por quê? O que é o feijão? Ele é uma leguminosa, um grão ali, né? Ele vai estar misturado com o quê? Né? Com o cereal, que é o arroz. Bom, Felipe, você queria falar? Não, eu tava comentando, o famoso arroz e feijão, né? Bom demais. Ah, Mais um exemplo aqui que você pode fazer. O que é isso aqui? Isso aqui é um... Opa! Seu chamado termina em 10 minutos. Tá bom, vou finalizar aqui, filho. Aqui a gente tem aqui, ó, uma aveia, tá bom? Então a gente tem uma aveia, que é um cereal, e a gente tem um grão de bico. Então, grão de bico não, amendoim, né? Que ele é uma leguminosa. Então, quando eu misturo esse com esse, eu tenho, né, uma junção dos aminoácidos, ou seja, aquilo que constitui a proteína. Né? Eu vou juntar um com o outro e assim eu vou ter uma proteína completa. Porque para fazer a aveia é necessário alguns aminoácidos e para fazer o amendoim, outros. E quando eu junto um com o outro, é como se eu fizesse isso aqui, ó, 1 mais 1. Aí eu como 2. Pronto, ficou completo. Entendeu? Como que você pode fazer isso? Fazendo um biscoito, um cookie de amendoim. Você faz um cookie de aveia com amendoim. Você faz ali uma massa de aveia e tal. Né? Você pode fazer sem nem usar farinha de trigo. Né? Mas se você quiser usar farinha de trigo integral, alguma coisa assim, tá bom. Você está misturando 2 cereais. Aí você vai pegar aquilo ali, misturar com amendoim e você vai fazer um biscoito assado ali e pronto. bom, Oi. na verdade nem precisa da farinha de trigo, porque a aveia já vai servir como farinha, no caso. Né? Só bater, triturar ela e transformar numa farinha. E na verdade nem precisa da farinha. Melhor, né, do que usar farinha de trigo, que vai estar prejudicando o seu intestino. Né? Então, basicamente é isso. Ó, vamos passar aqui mais um pouquinho. Né? Busque conhecimento, corra atrás dele. Eu vou passar algumas dicas aqui de livros que vocês podem pesquisar e tal. Um é o Ciência do Bom Viver, de Ellen White. Tem o Conselho sobre Regime Alimentar, né, também de Ellen White. Tem o Poder Medicinal dos Alimentos, que é também do George Pamplona, que é esse aqui que eu te falei. Ali ele tem toda a nutrição que você necessita, ele mostra ali de forma bem interessante como é que chama? A quantidade diária de nutrientes. O valor nutricional de cada alimento, no caso, né? Ele especifica cada alimento. É muito bom. Exatamente. Quer ver, ó? Eu vou tentar... Quer ver, ó? Vou só fazer o seguinte, vamos ler esse verso aqui, ó. E se, Provérbios 2, 3 a 7. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo é para os que caminham na sinceridade. Tá bom? Olha só. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você buscar conhecimento, você vai encontrar. Né? Você tem que buscar de Deus também, né? Pedir para Ele sabedoria e você correr atrás do conhecimento. Muitas pessoas há que não conhecem, não buscam conhecer. Ninguém é obrigado a ficar ignorante. Né? Eu estou sendo sincero, nós temos que buscar conhecimento. Quando a gente tem interesse em aprender, o que acontece? A gente aprende. E hoje em dia nunca foi tão fácil da gente aprender as coisas. Antigamente a gente tinha que ir na biblioteca, hoje em dia no celular a gente já pega aqui, ó, e já pesquisa e acha as coisas, né? Claro, né? Buscando em fontes seguras, né? Mas existem livros bons, existem profissionais bons. A Igreja Adventista em si, ela tem muitos profissionais. Tem a TV Vida e Saúde no Novo Tempo, que ali vai ter coisas também, vai ter receitas, tá tudo mastigado, sabe? Não tem necessidade das pessoas não conhecerem,
Hoje em dia está fácil. Então, o apelo que eu dou, né, para você que está aqui e também para você que me assiste aí no YouTube é isso. Busque conhecer, né? Isso só vai ser bom para você. E você vai poder ajudar outras pessoas com o conhecimento que você tem. Quer falar alguma coisa, irmão? Não, só abrir se alguém tem alguma Exatamente. pergunta. Quem tem uma pergunta, pode perguntar, gente. No caso, igual eu te falei, minha dificuldade em alternar da carne para o vegetarianismo, no caso, é só a constância, sabe? Porque eu não tenho dificuldade nenhuma em me alimentar somente de legumes, verduras, salada, porque eu tenho entendimento que realmente em relação a valores, né, que os alimentos fornecem, carboidratos, proteína, isso daí com certeza talvez chegue a ser até melhor. Só que não te falei, aquela dificuldade, né? Começar assim, aí depois a mãe vai fazer uma lasanha, faz um frango assado no domingo, aí complica, entendeu? Tá, eu vou te dar uma dica. Foi que eu sempre falo com as pessoas. Ninguém precisa ser vegetariano de um dia para o outro, né? O ideal é você fazer uma transição, né? Por exemplo, se você está sendo vegetariano, né, e já está nessa constância de comer vegetariano, está no processo de transição, e acontece, né, sei lá, sua mãe fazer um frango assado, e você come, tá bom, tá tudo bem. Por quê? Porque você está em transição, entendeu? Ou seja, você está acostumado a ser vegetariano, e pode acontecer, às vezes você pode definir também, ó, um dia por semana eu vou comer um frango assado. Um dia por semana eu vou comer um churrascão. Tipo assim, entendeu? Mas durante 6 dias você vai estar... Oi? Não, pode continuar depois. Entendeu? Durante 6 dias, né, você pode ali estar decidindo comer vegetariano, sem utilizar nada, e você dá um dia ali para você ir aos pouquinhos. Né? Pode ser de um dia ou no início, né, se você tiver bastante dificuldade, você fala, ó, na semana tem 7 dias. Então o que eu vou fazer? Eu vou comer durante 4 dias vegetariano e durante 3 dias eu vou me dar o direito de comer alimentos. Vou comer um hambúrguer, vou comer o que quer. Se bem que hambúrguer é complicado. Mas eu falo assim, vou comer uma carne, um bife. Entendeu? Então aos poucos que você vai acostumando, você vai diminuindo isso aí. Ah, eu como 3 vezes por semana. Não, eu vou comer agora só 2 e vou acostumar com isso. Ah não, eu vou comer só uma. Depois de muito tempo. Vai aos pouquinhos. O seu organismo precisa de tempo para adaptar. Não corta de uma vez, então você vai sentir dificuldade mesmo. Pode falar, amor. Não, era assim mesmo. Fazer isso. Você pode colocar, vou comer 3 vezes na semana. E daí, quando você for fazer, você disse que só quando você for mudar, né? Durante a semana você vai e tenta comer... tenta fazer uma alimentação vegetariana. E daí, como você já sabe que no final de semana sua mãe vai fazer aquela comida mais preparada, para você não ter aquele peso na consciência, você já coloca, ó, no final de semana eu vou comer aqui, vou comer carne, né? Comer frango, vou comer carne, enfim, frango e carne, mesma coisa. Mas você pode fazer isso que já falou, era basicamente isso que eu estou falando, entendeu? E outra coisa que eu queria perguntar rapidinho aqui também. Vocês deixaram de gostar da carne? Quando você sente um cheiro, o que vocês acham? Depende do meu período. Assim, Rapidão. Geralmente eu fico nojo. É porque vai cair. Quer que eu mande o link? Mas aí eu tava comentando, se vocês... Só pra vocês lembrarem, tá? Em relação ao sabor. Vocês ainda gostam, se atrai, se é tentador ainda? Não, pelo menos pra mim não, né? Eu não tenho, assim, atração. Na verdade, tenho nojo. Assim, não sei se infelizmente, né? Eu sei que eu tenho nojo e às vezes dá, assim, uma repulsa do cheiro, sabe? Tem, assim, coisas específicas. Por isso que eu te falei que depende do período. Na TPM, a gente sente um desejo, assim, estranho. Aí, às vezes, quando eu tô na TPM, às vezes eu sinto o cheiro assim, dá minha vontade de comer, mas nada que eu não consiga controlar, entendeu? Pra mim não é nada assim controlável, que eu diga, nossa, eu não vou resistir, entendeu? Nisso aí eu consigo ter autocontrole. E mesmo na época que eu comecei,
eu consegui, por mais que eu quisesse, foi Deus mesmo que me abençoou, porque por mais que eu quisesse, eu conseguia, tipo, não, dizer não. Eu gosto, conseguia dizer não. Agora, tem uma coisa que no início eu não conseguia, que era o leite e seus derivados. E olha que eu era intolerante à lactose. Ah, a Jéssica tá entrando aqui. Jéssica entrando aí? Maravilha. Olá, Jéssica. Jéssica, tudo bem? Pois é. E olha que eu era intolerante à lactose. Tudo bem? Espera aí só um minutinho que eu vou entregar o celular pra minha avó ali, já vou. Ô Felipe, aí também respondendo a sua pergunta, no meu caso específico, né? No início, ô Jefferson, tudo bem? Respondendo aqui a pergunta aqui do Felipe, né? No início, eu particularmente, eu senti muita dificuldade na questão do sabor. Porque é o seguinte, o ser humano, ele é composto por hábito, entendeu? Ele se acostuma a fazer algo. Por exemplo, né? Uma pessoa, às vezes, ela tem mais de 20 anos de costume, de hábito de comer carne, desde a infância. Então, ela aprendeu a gostar daquilo. Então, não é do dia para o outro que a pessoa vai deixar de gostar. Então, do início, você sente. No meu caso, eu senti assim. Eu falei até que você brinquei, né? Meu pai, né? Quando eu pensei em virar vegetariano a primeira vez, ele colocou um frango assado lá em cima da mesa. Eu comi o frango todo, né? Tipo assim, eu comi o frango. Porque eu não consegui suportar, né? Porque tava muito gostoso. O cheiro, assim, eu gosto. O gosto é bom de frango, né? Só que à medida que o tempo vai passando, como você está acostumando a comer outras coisas, você vai perdendo aquela fissura por carne que você tinha antes, né? É assim que aconteceu comigo. No início, o cheiro era irresistível, mas à medida que o tempo vai passando, o cheiro muda, entendeu? Algumas vezes dá um nojo. Não é a mesma coisa que você sentia antigamente, né? Pode acontecer. Até o sabor, né? Eu acho que até o sabor, eu acho assim, que se a gente for comer carne, eu acho que deve ser uma coisa muito estranha, porque já tem tanto tempo, né? Eu acho que pode dar um... Entendeu? Dá um choque. Então, o corpo humano é assim, ele se acostuma. Então, o sabor muda mesmo. Entendeu? Com o tempo vai mudando. Né? Pode acontecer, já aconteceu comigo. Às vezes eu tô passando assim, aí eu sinto nojo. Aí teve um dia específico, ou outro ali, que eu senti o cheiro, mas aí eu já senti o cheiro do desejo, de vontade de comer. Né? Mas isso é muito relativo. No geral, né, na experiência dos vegetarianos, é isso. O tempo passa e à medida que a pessoa vai passando o tempo, ela vai perdendo aquela fissura pelo cheiro, pelo gosto da carne, entendeu? Isso até o refrigerante. Tem gente que é viciado em refrigerante. Olha ali gelado em cima da mesa, não consegue suportar, vê ali, já sente desejo. Mas à medida que a pessoa vai dizendo não e vai se acostumando com outras coisas, como tomar um suco de laranja, por exemplo, ela deixa de sentir vontade. Por exemplo, houve épocas que eu só comia e bebia. Vamos supor, eu estou almoçando aqui com um copão do lado. E para mim era muito difícil não comer e beber junto. Parecia que entalava aqui dentro. Mas à medida que eu comecei a parar com isso, eu parei. Eu não sentia. Eu comia normalmente, sem dificuldade nenhuma. Fala, meu sogro, tudo bem? Oi. E aí, Evaldo? Chegou da igreja agora. Estava na semana de oração. Estava aqui falando um pouquinho sobre vegetarianismo. Você tem mais alguma dúvida, gente? Qualquer dúvida? Não, minha dúvida era em relação a isso mesmo, mas isso aí que você falou é verídico. Okay. Me fez até essa questão de perder o interesse, porque não é mais comum, né, no seu dia a dia. Por exemplo, açúcar. Eu tinha muita dificuldade, né? Tomava as coisas com muita suco, sempre com mais adocicado, bem melado mesmo. Aí entrei na academia, conheci umas pessoas assim mais saudáveis, aí começaram a me passar umas dicas. Comecei a tomar o suco de laranja natural e no início eu achei bem, sabe, bem estranho. Só que com uma semana, 2 semanas, aí eu comecei a gostar. E quando eu voltei a tentar tomar esse suco de novo, né, que meu tio ainda toma, eu achei nojento. Achei muito forte, eu não consegui. Então acredito que deve acontecer isso em relação à carne também. Faz uma adaptação. Assim, na verdade, infelizmente, nosso paladar ele é deturpado. Quando a comida ela é muito processada, a gente acaba acostumando o nosso paladar com aquele sabor assim, sabe? Igual aqueles comerciais, explosão de sabor. Aquilo ali não é Deus, não.
Não é de Deus. Na verdade, isso aí é estratégia de Satanás para fazer a gente se ferrar, literalmente. Entendeu? Para acabar com a nossa saúde. Porque essa alimentação assim, muito elaborada, né? Muito estimulante, acaba, na verdade, prejudicando a gente. O que acontece? Dá para a pessoa um hambúrguer e dá para ela uma fruta. O que ela vai escolher? Entendeu? Muitas vezes o sabor do hambúrguer vai ser 1000 vezes melhor do que da fruta. Por quê? Porque nosso paladar já está mal acostumado. Então, por isso que é importante fazer aos poucos essa transição e consumir mais do alimento mais natural. E você vai perceber que aos poucos o seu paladar vai se adaptando. Amanhã saiu aqui, mas eu me lembro de uma vez que eu fiz uma tapioca e fiz algumas coisas lá, cara, eu achei fantástico, delicioso. Manhã já achou, tipo, tá gostoso, mas tá normal, entendeu? Ou seja, dá essa diferença. Uma pessoa que já tem uma alimentação, tem um paladar acostumado a uma coisa muito elaborada, para uma pessoa que está acostumada com uma alimentação mais simples, mais natural. Ainda mais agora que eu tenho problema com tempero, aí que a gente, né, acaba deixando o alimento ainda mais assim, natural possível, por causa da questão do tempero. Mas eu uso tempero, tá? Só que eu não uso cebola, sim, por exemplo. Cebola não me... Eu e ela, nós somos amigos. E de fato é isso mesmo, né? Por exemplo, aqui em Minas, né, a gente tem um tipo de alimentação que é diferente lá, por exemplo, da Bahia. Na Bahia lá, você vai perceber que os temperos lá são diferentes. Eles colocam bastante coentro também nas coisas e tal. E pimenta também gostam lá, né? Tem muita gente que gosta de pimenta lá. Coentro nem tanto. A gente usa para vaca fina, para vaca grossa, por aqui você acha que você não sabe mas olha só. Tipo assim, aqui em Minas, a gente não tem costume de comer coentro. A gente come salsinha, entendeu? Então... lá também. Mas aqui não tem coentro, entendeu? Geralmente, a gente não consome coentro. Por exemplo, o alho. O alho a gente consome com, por exemplo, no arroz. Arroz, coloca ali e doura com alho. Eu já vi, por exemplo, na Bahia, o pessoal consumindo, por exemplo, alho e várias outras coisas dentro do arroz. Ou no feijão, por exemplo. O feijão, geralmente aqui em Minas, o comum mesmo, né, normal de todo mundo, é pegar ali e refogar o feijão junto com o quê? Com alho. Mas na Bahia não. Na Bahia eles põem vários tipos de temperos diferentes. Entendeu? Lá é assim, quanto mais tempero, melhor. Então é muito carregado. Aí o que acontece? É gostoso. Mas fala assim, a pessoa que não é acostumada, ela cresceu a vida toda só comendo isso, e ela gosta só daquilo, quando chega lá na Bahia, às vezes pode ter uma diferença de paladar, porque os temperos são diferenciados. O que eu tô querendo dizer com isso? Né? Às vezes o baiano que é acostumado a comer essa comida muito carregada, ele vem para Minas que só tem o alho no arroz, né? Mas fica, nossa, tem sabor, cadê? Não tem tempero, né? Então, é isso que eu tô falando, a questão da carne. A pessoa é acostumada com muito estímulo, aí ela vai comer às vezes alguma coisinha ali que não tem muito estímulo, ela dá esse choque. Mas à medida que acostuma a comer, por exemplo, a comida mineira, pode acontecer da pessoa não sentir mais tanta atração como ela tinha com a comida, né, mais estimulante. Estou falando nesse sentido. Eu me adaptei rápido. E assim, também tem outra dica, né? É claro que você pode fazer uma comida assim mais elaborada, não tem problema. A questão aqui também não é essa, né? Você pode fazer. Lembrando que a palavra certa é equilíbrio, né? Equilíbrio. Infelizmente, eu comi assim minha vida toda, mas eu também tenho problema, né? No intestino, no estômago, sei lá o que. E a gente tem problemas, né? Às vezes com a alimentação. E em parte também eu acredito que foi também pelo estilo, né, de alimentação, envolve genética e tudo mais. Só que a dica que eu ia dar é o seguinte, como por exemplo, quem que não gosta de comer bife? Eu não gostava de comer bife, né? Tem como você comer, só que vegetal. Tem como você fazer, por exemplo, um bife. E tem como também você comprar. Mas aí já vai para a questão do industrializado, né? E tem que prefira comprar e tem que prefira que não. Mas é uma dica, principalmente para quem está em transição. Lá no IAN, como assim, tem muito vegetariano, tem muita gente que é adventista, por mais que seja uma cidade pequena, tem muita opção. Então, a gente tinha bife de soja, hambúrguer,
né? De grão de bico, Sim. soja, sei lá o que for. E aí ele vem, tipo, é tipo aquela proteína de soja, só que em formato de bife. Daí você coloca ele para desidratar e depois você tempera como você quer e de fato fica muito Exatamente. bom. O bife da soja fica muito bom. Então aí, olha aí, já é uma opção, né? Na verdade, tem várias opções. O veganismo, de certa forma, ajudou muito a gente, porque você encontra muita E essa muita questão, variedade. né? Nos próximos encontros, né? A gente vai trabalhar também dos outros seis, que é a culinária e a criatividade, né? Porque não adianta só você conhecer a nutrição, conhecer como o alimento se comporta, como é o seu organismo. Se você não faz uma comida gostosa e também não faz uma comida criativa, né, aí você vai ter problemas. Porque a criatividade não é só fazer quadro, não é só arte, não é só desenhar. Criatividade envolve todas as áreas, absolutamente, da existência humana. Né? E é a criatividade que você vai olhar lá no seu armário, que não tem muitos ali, às vezes não tem muita coisa para você poder fazer. Você vai pegar aquilo ali e vai montar com os elementos que você tem ali um alimento gostoso e saudável. É aí que entra a criatividade. Muita gente peca nisso por quê? Porque aí começa a falar, ah não, vegetarianismo tem que gastar dinheiro, gasta caro. Gasta caro por quê? Porque a pessoa não sabe cozinhar e não é criativa. Aí ela vai lá e compra o alimento pronto. Né? Mas na hora que ela aprende a fazer coisas gostosas e descobre essa arte de brincar com o alimento, ela já vai tendo economias na sua alimentação. Porque o ideal, o normal mesmo é você ter economia quando você corta carne, que está lá o whey da cara, quando você começa a cortar esses artigos e investir um dinheiro e comprar outros alimentos, você começa a ter diminuição na sua economia aí. Entendeu? Então, gente, basicamente é isso, tá? Hoje foi a nossa reunião. Eu gostaria que a gente pudesse fazer uma oração, tá? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Tem mais alguma dúvida? Por enquanto tá Tá. tranquilo. Lá no grupo, a gente tem. Eu não sei se você está lá no grupo, Felipe. A gente tem um grupo lá que tem várias pessoas e a gente também passa lá algumas orientações. Eu vou pedir também para a Thalita, caso você quiser também, entrar lá. Né, e Jefferson também, você participar do grupo, Jéssica. E vocês, à medida que passar a semana, tiver dúvida, joga lá. Porque pode se tornar o tema do dia. Entendeu? Vamos fazer uma oração? Ô Jefferson, você gostaria de orar pra gente? Eu oro Obrigado, sim. viu? Podemos? Pode sim. Já podemos? Uhum. Ok. Amado Deus, querido Pai, nós te damos graças pelo Deus maravilhoso que Tu és. Te agradecemos, ó Deus, por este momento que passamos aqui, neste encontro, nesse momento de aprendizado, e pela maneira maravilhosa como o Senhor tem conduzido aqui o nosso momento aqui de conhecimento acerca daquilo que eu não tenho dúvida que o Senhor quer para cada um de nós. Eu não tenho dúvida, ó Deus, o Senhor quer que a gente volte a dieta original concedida aos nossos primeiros pais no jardim do Éden. Que eu possa dar condições a cada um que tem esse desejo, Deus, de ser vegetariano, ter uma qualidade de vida melhor. Então, nós te pedimos dos altos céus que abençoe cada um. Abençoe que os nossos irmãos que têm dedicado tempo para administrar esses conhecimentos para o teu povo, que possa, Deus, não ficar somente aqui nesse grupo de pessoas, mas que essa sala de reunião, de encontro, possa aumentar cada vez mais, que as pessoas possam entender, ó Deus, que vale a pena a gente deixar o alimento carne e nos alimentar das coisas maravilhosas que nós temos, como frutas, legumes, cereais, castanhas e outras coisas, são maravilhosas demais. Então esse grupo tem como objetivo de nos ajudar, não só na base do conhecimento, mas no que se diz respeito ao preparo também. Então, só continue na direção de todas as coisas, continue abençoando a cada um, esse é o nosso desejo, a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, viu? Amém. Vamos tirar a fotinha? Aí, ó. Tchau. Amém.
tirar a fotinha pra gente registrar esse momento. Ó, 1, 2, 3, hein? 1, 2, 3 e... Que a bênção do Deus Altíssimo repouse na sua vida e que Ele te conduza segundo a sua vontade. Se assim deseja, diga amém. Compartilhe este vídeo com seus amigos e família e reparta a palavra de Deus. Canal A Palavra do Artista do Céu.